A integração energética da América do Sul é uma solução para os problemas de fornecimento de energia do Brasil? Quem responde é o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek. É possível fazer. Nós estamos aí gerando energia, batendo recordes de produção. E neste programa, gravado na Torre de TV em Brasília, você vai ver mais. Política externa. Novos senadores analisam as prioridades da diplomacia brasileira definidas pela presidente Dilma Rousseff. E o Brasil, portanto, deve ter um papel de protagonismo dentro desse cenário. Na seção Arte e Diplomacia, a linguagem universal dos artistas de rua. E nas colunas culturais, o filme A Gaiola Dourada, que retrata a vida de 2 imigrantes portugueses em Paris. E o espetáculo Africanita, de Carlinhos Antunes. Durante o programa, você confere imagens do Butão no ensaio fotográfico de Cefa Siqueira. O ano de 2015 não começa bem para o comércio exterior brasileiro. Janeiro apresentou déficit de 3 bilhões 170 milhões de dólares, resultado semelhante ao do ano passado, quando o Brasil comprou mais lá fora do que vendeu. Em 2014, a balança comercial brasileira ficou no vermelho em quase 4 bilhões de dólares. Um dos mercados que provocou mau desempenho foi a África. O continente reduziu as importações em 12,5%. A reabertura dos trabalhos legislativos traz a expectativa de maior participação parlamentar na política internacional brasileira. As comissões de Relações Exteriores do Senado e a mista do Mercosul vão acompanhar de perto as iniciativas da presidente da República. A análise dos novos senadores sobre a política internacional brasileira é o tema do dossiê diplomático. Em seu discurso de posse no Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff ressaltou o papel que pretende ver o Brasil desempenhando no cenário mundial. Nossa inserção soberana na política internacional continuará sendo marcada pela defesa da democracia, pelo princípio de não intervenção e respeito à soberania das nações. A presidente definiu as ações do seu segundo mandato para a política internacional brasileira, tendo no BRICS e na vizinhança latino-americana suas prioridades. Da mesma forma, será dada ênfase a nossas relações com a África, com os países asiáticos e com o mundo árabe. Com os BRICS, nossos parceiros estratégicos globais, China, Índia, Rússia e África do Sul, manteremos a prioridade América do Sul, América Latina e Caribe. Juridicamente, a política internacional é competência do Poder Executivo, da Presidência da República, mas os parlamentares querem participar. Eles defendem a ideia da diplomacia parlamentar. Aqui no Congresso Nacional, as prerrogativas definidas por Dilma Rousseff foram recebidas com cautela e até críticas. Para muitos, em especial os senadores da oposição, o Brasil deveria dar mais atenção aos Estados Unidos e à União Europeia. Primeiro é que a gente tem que fazer diplomacia para vender produtos brasileiros. É importante que o Brasil possa ter uma presença muito maior no comércio internacional. E nesse sentido é fundamental que o Brasil possa ter uma relação mais estreita com o maior mercado do mundo, que é o mercado americano. Nós vemos aí o México chegando rápido também. Nós estamos vendo o Chile cada vez mais se distanciar de nós. Então, onde é que está essa posição do Brasil a ser uma referência hoje entre esses países em desenvolvimento, como o BRICS? E o Brasil, portanto, deve ter um papel de protagonismo dentro desse cenário, objetivando sempre aquilo que está na nossa Constituição, que é a cultura pela paz, a autonomia dos povos, a conversação e, é claro, também as questões de economia internacional. Mercosul, África e Oriente Médio foram mercados importantes para ajudar o Brasil a atravessar a crise de 2009. Mas esses mercados
também foram afetados pela crise mundial e, no ano passado, reduziram suas compras no Brasil. Por outro lado, os Estados Unidos dão sinal de uma leve recuperação. Em relação às nossas relações no contexto regional, sobretudo no Mercosul, na América Latina, o Brasil já vem fazendo um belo papel e estamos construindo uma relação de alto nível com os países dos BRICS. É importante que a gente retome as nossas relações mais estreitas com os Estados Unidos e com a Europa como um todo. O BRICS é importante, o Mercosul também, mas nós não podemos afastar da necessidade de termos uma interação econômica muito efetiva com o bloco europeu, com os Estados Unidos, porque são parceiros relevantes. Política internacional não é só comércio. Existe um complexo tabuleiro de xadrez mundial no qual o Brasil quer se inserir como um ator importante. E mesmo nesse campo político, as bancadas de oposição e situação se dividem. A situação é de desmoralização. A opção que o governo fez da política internacional é a pior de todas. Enquanto o Brasil hoje é um país respeitado mundialmente que poderia abrir os grandes acordos internacionais, tá certo, com a Europa, com os Estados Unidos e Canadá, na proposta do NAFTA, ou na Comunidade Econômica Europeia, ou nos países asiáticos, o Brasil fica nesse jogo populista, demagógico. O Brasil, ele se inclui nos chamados elite dos países em desenvolvimento e desenvolvidos e tem um potencial maior de chegar com maior poder de barganha, que é a questão da nossa riqueza do subsolo, por exemplo, petróleo, as nossas riquezas minerais. Então nós temos poder de barganha perante esta economia mundial. Ministros dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram em Brasília para construir uma agenda de cooperação em assuntos populacionais para os próximos 5 anos. Foram 4 dias de discussão entre ministros e especialistas do BRICS em questões de população e desenvolvimento. É a primeira vez que ministros de assuntos populacionais do bloco se reúnem, mas é o segundo encontro dos peritos. O primeiro foi em março de 2014, na África do Sul. Todos nós temos grandes desafios populacionais pela frente e para vencer nós vamos precisar políticas inovadoras e vamos melhorar a qualidade das políticas que nós já temos. You can't talk about issues of economic development in isolation of the importance of the human rights issues as well as the social development issues. A agenda de cooperação inclui uma política especial para grupos vulneráveis, como a primeira infância, os idosos e as pessoas com deficiência. Diretrizes de saúde relacionadas aos direitos reprodutivos, inclusive HIV/AIDS e mortalidade materna e infantil. Atenção aos processos migratórios rural, urbano e internacional, além do crescimento das cidades. Incentivo à redução da violência contra a mulher e à igualdade de gênero no mercado de trabalho e nos postos de decisão no país. The issue of gender inequality is what constitutes the next site of struggle in terms of the emancipation of our people. You know, we have taken that issue as a major issue, and there are several things that we are doing in that respect. Regarding our population, which is the second highest in the country, it is going to be highest, say, another 5-10 years. By 2025 to 2028, we will cross China, and we need to plan to really provide for their amenities in the short term as well as in the long term. So that's the reason we have got multifarious problems, but then we are seized of the matter, and we are having programs and policies to look after those. Para que as políticas de população tenham impacto, é muito importante que elas estejam conectadas com o planejamento do desenvolvimento de cada país. A integração energética brasileira é o tema do Diplomacia Entrevista, que recebe o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek. Voltamos em 1 minuto.